a janela do seu coração. Deixa o sol entrar com muita emoção. Deus está agindo e cuidando da sua proteção. E eu aqui fico em oração. Agradeço por todos os livramentos e pela sua forte mão. Aqui estou para agradecer. Aqui estou para te louvar em adoração. Aqui estou para agradecer. Aqui estou para te louvar em adoração. Abre a janela do seu coração. Deixa o sol entrar com muita emoção. Deus está agindo e cuidando da sua proteção. E eu aqui fico em oração. Agradeço por todos os livramentos e pela sua forte mão. Aqui estou para agradecer. Aqui estou para te louvar em adoração. Aqui estou para agradecer. Aqui estou para te louvar em adoração. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você esteja assistindo. Marcas de Deus em minha vida aqui na TV Estilo. Esse louvor prova o quanto Deus une propósitos e não pessoas. Essa música foi escrita pelo meu esposo. Ele falou: "Ai, sim, eu posso escrever uma música para você? E você escolhe o instrumental?" Eu falei sim. Ele foi me ditando a letra e eu pus. Quer dizer, eu tenho o propósito de levar a palavra de Deus, seja pregando, seja atuando, seja com músicas, louvores. E o meu marido, ele mesmo, agora quis escrever uma letra, a primeira de muitas que eu tenho certeza que ele vai escrever. Então, tenha certeza, não importa as diferenças que tenho entre você e o seu esposo, você e a sua esposa. Deus não é burro. Deus conhece o passado, o presente e o futuro de cada um de nós. Ele é o único que sabe os propósitos que cada um tem e quanto esse propósito pode ser unido e ser da outra pessoa. Por mais que pareça que não tem como ter um propósito em comum essas duas pessoas, ele sempre sabe que pode. Ele não vai unir ninguém por outra razão a não ser o propósito. E tenha certeza que quando é Deus que o une, ninguém nem nada pode fazer
com que essa união acabe. Então, vamos pensar, gente, seriamente, antes de se envolver num relacionamento com alguém. Lógico que, como eu falei, nós não sabemos no que a pessoa pode se tornar, só Deus. Mas não vamos nos relacionar com quem não conhecemos. Muitas pessoas se conhecem pela internet e vão atrás de seus sonhos. Do final do ano passado para cá, eu tenho 2 casos de pessoas, parentes ou amigos de amigos meus, que foram se envolver com quem se conhecia apenas pela internet. E que não tinha nenhum propósito, nem visível, nem invisível, igual. E foram atrás. Uma dessas pessoas, infelizmente, quando foi achado, estava morto. E 2 das outras pessoas foram gerados trauma para a pessoa e para a família inteira. Porque não era nada daquilo do que estava na internet. Sim, eu conheci o meu marido pelo Instagram, mas ele era amigo em comum de um amigo meu, e eu mandei mensagem para ele no Instagram, mas a gente se conheceu numa célula. Depois fomos no encontro com Deus. Eu não fui ao encontro dele. A minha intenção, quando eu conheci ele, em momento nenhum, era ter um relacionamento com ele. Agora, quando você só conhece a pessoa pela internet, já com intenção de se envolver e ir atrás, o que pode acontecer pode ser muito trágico. Então, muito cuidado com o que você vai fazer para arrumar alguém. Sim, Deus acha que temos que ter um companheiro, tanto que quando ele criou Adão, ele viu que Adão estava sozinho e criou Eva das costelas de Adão. Ele achou que era ruim ele ficar sozinho, sem uma companheira, para estar sempre ao lado dele. Lembrando, então, também que quando a gente quiser se envolver com alguém, é para ser companheiro e companheira da pessoa, seja nos momentos bons e nos momentos ruins. É na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na escassez e na bonança, na vida e na morte. De pessoas que a gente ama, tem que estar em apoio absoluto sempre. E, como eu falei, Deus une propósitos, só que às vezes a gente vai por caminhos tortuosos, por isso que há tanto divórcio ou tanta morte. Tome cuidado, não vai. A internet tem tanto fake, a pessoa pode pegar e editar fotos, outras coisas. Não se relacione sem conhecer antes a pessoa pessoalmente. Por favor, tomem muito cuidado, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que louvá-lo sempre. Só que a internet, a gente pode fazer uso para o bem ou para o mal. Sim, Deus permitiu que fosse criada a internet, Deus deu a sabedoria para o homem criar a internet. Só que cada um usa para o que quer, para o bem ou para o mal. Se não fosse internet, não teria TV Estilo no YouTube, não teria muitas pregações. Na época da pandemia, que a maioria dos cultos foi tudo online pelo WhatsApp, quer dizer, não é a internet que é ruim. Infelizmente, o mundo jaz do maligno e muitas pessoas aproveitam que tem como mentir, editar isso, aquilo, fazer fakes, usam para o lado errado. Mas nada que Deus permite que seja criado é para o total mal das pessoas. Infelizmente, com o livre-arbítrio, nós decidimos como vamos usar. Mas Deus criou para o bem da humanidade. Mas Satanás é o pai da mentira e muitas pessoas estão mentindo por aí. Cuidado, é um alerta. Não, se quiser conhecer alguém que você só conhece pela internet, às vezes pode ser bom. Eu tenho uma amiga de anos que mora em Brasília atualmente. Ela é de Brasília, morava em São Paulo. Eu conheci pelo Facebook, mas como que eu conheci ela? Antigamente, meu Facebook era só versículos e vídeos feitos para Deus, coisa de Deus. Ela, convertida 18 anos antes que eu, achou que eu era uma pastora.
e me perguntou, a gente tinha uns amigos em comum, ela me adicionou, você é pastora? Eu falei, não. Porque teu Facebook é todo para Deus. Eu falei, sim, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Só que aí, o que eu fiz? Eu marquei um encontro de conhecê-la. Próximo à casa do meu pai, mas eu marquei no quê? Num local público, onde eu não ia ter que subir elevador, nada, porque sabia se realmente ela era convertida, era quem estava mostrando ser. Não, eu a peguei no metrô Paraíso, que é lotado de gente, público, fui no Pão de Açúcar. Quando eu vi que ela era boa pessoa, que eu não estava correndo risco de vida, nem ia pôr meus familiares em risco, eu levei ela para minha casa. Quer conhecer alguém? Faça isso para a sua proteção. E por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus ama vidas. E, infelizmente, muitas vidas estão se perdendo, está tendo muitas separações, e Deus odeia o divórcio e ama casamentos, porque as pessoas querem se conhecer apenas pela internet e acham que pode confiar. O único que nós podemos confiar plenamente é em Deus. O próprio Deus diz, coitado do homem que confia no próprio homem. Então, vamos tomar muito cuidado. E nós temos que estar vivos para poder transmitir o amor de Deus para os outros. Nós temos que viver coisas boas para incentivar o próximo. Motivar, não viver tragédia e só contar tragédia para o próximo. Então, é um alerta que eu estou dando. Porque Deus ama vidas e Deus não quer que você perca a sua vida por algo mentiroso, algo desse coisa. Então, vamos nos alertar. Foi uma morte e 2, tudo por querer conhecer quem só se conhecia pela internet. E 2 traumas enormes para a família inteira. Então, vamos tomar cuidado. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus nos dá sabedoria e discernimento. Antes de fazer qualquer coisa, vamos orar. Será que essa decisão que eu estou tomando vai pôr a minha vida em risco? Essa música diz que Deus protege, livra, mas Deus pede prudência. Lembra da história das 10 virgens? Então, nós temos que ser prudentes. Sim, Deus protege. Deus está sempre nos protegendo de dia e de noite. Com a proteção dele, eu não temo. Nem no vale da sombra da morte eu temo. Mas temos que ter prudência. Deus sempre explica sobre a prudência. Por favor, gente. E creia, por mais difícil que seja o relacionamento com alguém, por mais diferenças tenha, se foi Deus que permitiu, se Deus que uniu, tem um propósito. Nem se ele for de outra fé, por mais que diz, na palavra de Deus, diz que não pode ter relacionamento com um jugo desigual. E geralmente é a fé, mas quem sabe Deus não te colocou no caminho desse ser humano, dessa pessoa, para que ele troque a fé dela, ou para que você se aproxime mais de Deus, ou você troque a sua fé. Deus tem propósitos que ninguém sabe. Propósitos misteriosos, e nós temos que tentar descobrir os mistérios de Deus, porque nem tudo ele entrega de mão beijada. Mas lembre-se, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém consegue abrir. E quando é Deus que une, nada e nem ninguém pode separar. E tudo que Deus une, não só num casamento, seja relação comercial, seja relação de amizade, profissional, qualquer coisa que Deus une, é por um propósito maior. Você crê que existe um propósito maior? Ô, Fábio, pode colocar a segunda música, por gentileza. Ame como se não houvesse amanhã.
perdoe como se fosse seu último dia. Compreenda com todas suas forças como se fosse a última vez. Adorei a Deus com profundidade e acima de tudo hoje. Amanhã pode ser tarde demais para amar mais, para dançar mais, para sorrir mais, para perdoar mais, para louvar e adorar mais. Viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Dance como se fosse seu último dia. Ore pelas pessoas como se fosse sua última oração. Amanhã pode ser tarde demais para amar mais, para dançar mais, para sorrir mais, para perdoar mais, para louvar e adorar mais. Amanhã pode ser tarde demais para amar mais, para sorrir mais, para perdoar mais, para louvar e adorar mais. Na palavra de Deus diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há um tempo determinado para tudo nessa terra, embaixo dos céus. E só Deus sabe quando Jesus vai voltar e só Deus sabe quando vai ser o nosso último respirar. Então nós temos que dar o melhor de nós, seja no que for, enquanto estamos vivos ou antes de Jesus voltar. Então não deixe para amanhã o perdão, não deixe para amanhã eu voltar para a igreja, não deixe para amanhã o orar, o dançar, o sorrir para as pessoas, o compreender as pessoas. Tem que ser hoje. Essa música eu fiz
porque também faleceu esses dias o padrinho do meu esposo, e eu conheci ele só pelo WhatsApp, até eu fui conhecer ele já tinha tido AVC, e a irmã dele deixou ele mais um mês depois da alta do AVC no hospital, e uns amigos ficaram sabendo depois, levaram ele para um asilo, e nós ficamos sabendo ele já estava no asilo, foi diversas vezes conhecê-lo. 80 e poucos anos o cara, tinha sido abandonado pela irmã que ele sempre ajudou a sustentar, estava abandonado num asilo e estava lá, enquanto ele conseguia falar no celular, falando para ajudar outras pessoas. Não, teu filho, falando para um cliente dele, ou cliente de um amigo dele. Teu filho precisa ir no cartório, precisa fazer isso, fazer aquilo. Wagner, eu vou arrumar isso e aquilo para Simone. E o tempo inteiro fazendo as coisas e perguntando da irmã dele. Ele ficou no hospital universitário, que era professor na USP, um mês a mais, porque a irmã não foi visitá-lo, nem retirou ele do hospital. E pela idade, por não estar andando, estar com várias comorbidades, precisava de alguém para assinar. Ele abandonado pela irmã, que ele sempre cuidou, sempre sustentou. E ele perguntando com saudades da irmã, ele perdoou, ele compreendeu. E uma coisa muito linda que eu aprendi com ele estava lá no fim, não conseguia depois nem mexer mais no celular, mas ele sempre lembrou de mim, comentou de mim com o pessoal do asilo, tanto que acharam que eu era parente dele, quando eu falava direto de mim e do Wagner para todo mundo, e ele chegou para mim e falou para mim e para o Wagner, olha, se o ciúmes corrói o casamento, e se vocês um dia pensarem em separação, já é pecado, porque Deus fez o casamento para ser eterno. Ele estava lá ruim, abandonado, e pensando em dar dicas da palavra de Deus para a gente. E muitas vezes a gente está com saúde, não está rejeitado, não está num lugar ruim de se estar, sozinho, e não pensamos na palavra de Deus, ele querendo nos ensinar sobre casamento, sobre Deus, sobre pecado. Quer dizer, ele não deixou, ele estava como se fosse o último dia dele, já estava compreendendo e perdoando e dando conselhos. Eu aprendi muito com ele, por mais que eu tenha o conhecido por pouco tempo, ele já nessa situação. E ensinou, com amor a palavra de Deus, por amor às pessoas, ele lá numa condição horrível e querendo ajudar um, querendo ajudar o outro. E muitas vezes a gente saudável, pulando, e só pensamos nos próprios interesses. Mas o amor não pensa no próprio interesse. E muitas vezes a gente vive como se não houvesse amanhã. Eu abandonei Deus, vou para as drogas mesmo, vou para a bebida mesmo, vou para isso mesmo. Quando eu estiver no fim da vida, eu volto para Jesus. Qual o problema de eu pecar todo dia e não me arrepender, não pedir perdão para Deus? E se você for dormir e não acordar? E se Jesus voltar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você sabe o que Jesus significa para você? Quem é Jesus para você? Se você souber quem realmente é Jesus, você não vai deixar para amanhã para se reconciliar com Cristo. Sabe? Vamos aceitar Jesus independente dos nossos pecados, independente da circunstância que estamos vivendo. Vamos amar, compreender, perdoar o próximo, perdoar a nós mesmos. E nunca vamos deixar de amar a Deus, de dançar para Deus, de louvar a Deus, independente da situação. Eu não sei, eu estou aqui falando do meu amor a Deus, falando de outras pessoas que me inspiram, que me ensinaram muito. E aí eu posso ir pegar o metrô e ter um acidente no metrô, cair no buraco lá do metrô, não chegar em casa viva. Ou eu posso estar chegando em casa, Jesus voltar para a terra. Então vamos viver como se fosse a última vez. Vamos dar o nosso melhor, como se fosse a última oportunidade de fazer o nosso melhor. Vamos fazer tudo como se estivéssemos sendo para Deus. Tem um versículo lindo que diz:
Faça tudo com amor, como se estivesse fazendo a Deus. As coisas que você faz de qualquer jeito, como se tivesse mais 1000 anos para fazer melhor e como se estivesse fazendo para qualquer pessoa, ou você dá o seu máximo, dá o seu melhor dia após dia e faz como se estivesse fazendo para Deus. E qual a intenção do seu coração quando faz as coisas? Faz por amor a Deus e ao próximo? Ou faz de qualquer jeito, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Não, é tudo, é desde o café da manhã, arrumar a cama, arruma da melhor forma possível, como se fosse para Deus deitar naquela cama e dormir naquela cama. Tudo que você fizer, faça como se fosse a última vez. Aproveite a oportunidade que Deus deu de Jesus ainda não ter voltado. Porque na Bíblia que foi escrita anos atrás diz que Jesus voltaria em breve, até hoje não voltou? Porque Deus quer nos dar a oportunidade de mudarmos, de nos transformarmos, de aceitarmos Ele. Está dando oportunidade para que todo nome reconheça que Jesus é o nome sobre todo nome. Que todo mundo escute sobre Jesus. O que você tem feito para que a volta de Jesus não se atrase cada dia mais? Pense nisso e viva como se não houvesse amanhã. Porque a gente só faz o nosso melhor quando a gente vive como se fosse a última vez. Lembrando, a única coisa que não é para pensar como se não houvesse amanhã é na hora de gastar todo o dinheiro. Porque aí também a gente vai ser imprudente. Mas no amor a Deus, no amor ao próximo, na questão da alegria, até porque um dos frutos do Espírito Santo de Deus é a alegria, no sorrir, no compreender, no ter paciência. Vamos fazer como se fosse a última vez. Fábio, por gentileza, pode colocar outra música? Deus te protege, sabia? Deus te consola, sabia? Deus te fortalece nas suas fraquezas, sabia? Deus te cura, te salva, te liberta, sabia? Deus te escolheu muito antes de você estar no ventre de sua mãe. Deus te fez vencedor com Cristo Jesus. Ele te ama, te escuta, e mesmo quando você o desagrada. Essa música eu criei, dá de perceber que a minha voz, tentei pôr instrumental, não consegui. Só que sem querer eu mandei a versão errada, menor. Mas é isso, Deus nunca nos abandona, mesmo quando nós o desagradamos. A gente tem que se arrepender, mas Ele não obriga o arrependimento e Ele não deixa de nos amar. Mas Ele é o único que te salva, Ele te protege 24 horas por dia. Olhei para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro virá de Deus. Socorro de cada um de nós vem de Deus. Ele está sempre nos protegendo. Sempre nos protegendo. Agora o Espírito Santo de Deus fez eu relembrar o porquê da letra que meu marido fez. Nós fomos buscar meu filho e minha nora lá em Santos, porque meu filho recém começou a andar de moto e nunca tinha ido viajar de moto. Então, quando ele foi, nós fomos acompanhando do lado, na outra moto. Foi tranquilo. E na volta, a gente pegou Anchieta e ia pegar imigrantes no meio. Pegamos a Anchieta imigrantes. E, infelizmente, meu filho acabou caindo da moto.
Mas Deus deu um livramento tão grande que nem ele nem a minha nora se machucaram nada. Tivemos custos com a moto, com o cara do carro, só custos materiais. Ficou trauma, mas não teve, foi um arranhãozinho de nada no joelho. Às vezes eu caio e me machuco o triplo do que eles dois que caíram da moto. Foi um livramento de Deus. E Deus não faz nada sem avisar os profetas antes. Deus estava protegendo. Porque é Ele que salva, Ele que cura, Ele que protege sempre. Há 3 meses antes desse acidente, eu tive um sonho por várias vezes, começou 3 meses antes, onde eu sonhava que eu via meu filho dentro de uma ambulância e a minha nora do lado de fora. E eu descia do carro ou da moto onde eu estava, não consigo lembrar isso direto. Falava, meu Deus, é meu filho, deixa eu entrar nessa ambulância, é meu filho. Aí fechava, falavam, não pode ser fechada, é sério. Para que hospital vocês estão indo? E eu chego no hospital e não queriam deixar eu ver meu filho. Pelo amor de Deus, é meu filho, eu preciso ver o meu filho. Ele estava com a cabeça toda ensanguentada, engessada, várias faixas pelo corpo, passou por cirurgia e depois eu já vi ele bebendo água, sendo que Jesus é a fonte da água viva, estava bebendo água num bebedouro. E já estava melhorando aos poucos e teve alta. E desde esse sonho eu estava com isso na cabeça. E esse dia eu falei para o meu marido, vamos rápido, vamos cedo, porque eles têm um compromisso antes que o acidente, a coisa séria seja esse dia. Tanto que assim, quando meu filho caiu, eu não vi. Só que eu não estava mais vendo ele estava um pouco para trás. A gente mandava ele devagar quando ele estava na frente. E graças a Deus ele obedeceu, estava mais devagar, foi dar passagem para umas motos e o carro que estava na frente foi para trás, aí bateu na moto e ele caiu. E a minha nora, mas aí meu marido desceu da moto, falou, vixe, parou a moto, desceu, foi correndo, falou, você fica aqui, que ele ficou preocupado. Aí eu fui atrás, já achei que a situação tinha sido pior do que foi. Fui correndo atrás, quando eu vi que não era nada tão grave. No começo eu fiquei na dúvida, porque meu filho estava sentado no negócio, meu marido foi, resolveu com o cara do carro, resolveu tudo, e meu filho ficou parado, que eu acho que na hora estava ainda muito assustado e com dor. Mas a minha nora ainda estava no chão. Eu fiquei preocupada com ela, depois ela levantou, eu vi que não era nada sério. Como estava passando um monte de caminhão, de carro, eu não atravessei a rua, fiquei do outro lado, para que não acontecesse outro acidente. E Deus é tão lindo que ensinou para nós, mais uma vez, mostrou que é família. Porque nós ficamos um tempão esperando alguém para levar a moto, e meu filho queria ir dirigindo a moto meio quebrou alguns pontos, mas estava andando. Mas meu marido, ela falou, não, a gente vai esperar ajuda, resolvemos o problema. O cara do carro, ele foi embora. Por um tempo, um carro do pessoal que trabalha nas rodovias ajudando o acidente foi com a gente. Aí falou, até que eu posso acompanhar, agora não mais que eu vou levar outro carro. Aí a gente pediu para chamarem, esqueci o nome do caminhão que leva a moto, e meu filho e minha nora ia junto. Mas demorou muito, meu filho acabou querendo ir assim mesmo, e graças a Deus, para honra e glória de Deus, chegamos sãos e salvos em casa. Eu fui o caminho inteiro orando e falava, Deus, muito obrigado pelo livramento que o Senhor já deu. E eu sei que o Senhor pede para ter prudência. Se não for por eles que forem prudentes, continuar a estrada assim, que seja por mim, que pedir para eles terem prudência. Por eu ser mãe, eu não quero passar pela perca do meu filho, eu ver meu filho se acidentando muito. Em nome de Jesus, Deus, salva a vida do meu filho, da minha nora, que nós 4 chegamos em segurança, apesar de toda a nossa imprudência, de eu ter concordado depois de muito tempo. Porque eu falei, não, tá garoando, já sofreu um acidente, a moto quebrada, Deus livra, Deus salva, mas Ele pede prudência. A gente vai estar sendo imprudente, insistir, mas o que foi lindo foi isso.
Todo mundo ficou lá esperando meu filho. Não vou atrapalhar mais a vida de vocês, que já atrapalhei, podem indo. Aí o próprio meu marido, que é meu marido há pouco tempo, não é pai do meu filho, falou, não, nós somos uma família, nós viemos juntos e vamos embora juntos. Aconteça o que acontecer, a hora que for, nós só saímos todo mundo juntos. E Deus mesmo fala da união, né? Então, que a gente saiba ser unidos no sofrimento e na alegria, que a gente acha, Deus vai salvar mesmo, então eu posso abandonar. Não, Deus nunca nos abandona e Deus nunca quer que a gente abandone os outros. E eu tenho certeza que Deus me mostrou, porque desde o dia que eu comecei a sonhar com isso, eu oro pelo meu filho, pela minha nora, tal. Ele me mostrou para eu já entrar com oração antes. E se fosse pior do que foi, eu estar forte, porque eu já tinha visto ele pior e melhorando. Deus é incrível, Ele não faz nada sem antes revelar aos profetas. Muito obrigado, Deus, por mais um livramento na vida do meu filho, na vida das pessoas que eu amo, e por eu estar com pessoas que se uniram na hora da tristeza, na hora da alegria, do trauma. E se não fosse Jesus, talvez eu pudesse ter perdido meu filho do modo que foi o acidente, do modo que ficou a moto. Mas Deus é sempre Deus, independente do que tivesse acontecido com meu filho. Ele é todo poderoso, todo glorioso. Mas olha como Ele nos protege de dia e de noite, no perigo, em qualquer lugar. Então nunca tenha medo do que possa acontecer. Deus está sempre do nosso lado. Saibam disso. Creia na proteção, na salvação de Deus sempre, independente da sua fé, de quem você seja. Mas creia nele para a sua salvação, não por ele. Deus não precisa nada de ninguém, Ele é o dono do ouro e da prata. Jesus existe desde antes da criação do mundo, assim como Deus. Não é por Ele que a gente tem que ter fé, é por nós mesmos, para que a gente tenha uma eternidade ao lado de Jesus, ao lado de Deus, para que a gente possa caminhar nas ruas de ouro, para que a gente possa morar onde não há dor, onde não há sofrimento, não há ranger de dentes, onde Deus enxugará todas as suas lágrimas. Eu não te conheço, você que está me assistindo aí do outro lado, mas Deus te conhece por completo, muito mais do que você mesmo te conhece. Eu não sei quais os problemas, quais as aflições da sua vida, mas você sabia que Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem, quantos fios do seu cabelo caem por dia, qual foi a sua primeira palavra, qual vai ser a sua última palavra. Então não tem ninguém mais do que Ele que saiba o que você precisa. Ore, peça para Deus que seja feita a vontade dEle na sua vida, porque a vontade dEle, os planos dEle são bons, perfeitos e agradáveis. E Deus está falando com você agora. Não importa quem você seja, filho ou filha, eu te amo. Venha para os meus braços. Creia, sua situação está difícil. Você está cansado, está cansada. Mas eu vou pagar todas as suas aflições. Creia que os seus problemas, a sua doença são passageiros, mas a minha palavra permanece para sempre. E eu quero te levar ao deserto para falar de amor. Eu quero que seu nome seja escrito no livro da vida. É Deus falando com você. Então creia, tenha fé. Não importa o tamanho das batalhas que você esteja lutando. Deus está do teu lado. Creia nisso. É um recado de Deus para você. Fábio, por gentileza, pode pôr a outra música?
mais uma vez diz, né? Mesmo quando você desagrada a Deus, Ele não deixa de te libertar, te curar. E Ele quer que você tenha salvação eterna. Mas para isso, basta você crer. Creia em Jesus. Mas Deus faz o sol nascer para o justo e para o injusto. Então Ele não vai deixar de te proteger aqui, de te libertar dos seus vícios, de te curar de enfermidades. Até porque, muitas vezes, eu só passo a crer quando eu vejo o milagre de Deus na minha vida. Isso eu não estou falando de mim, estou falando das pessoas em si. Mas a salvação não é para todos. Então tenha a salvação de doença, de vício, sim, mas a salvação da vida eterna, não. E Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer tenha a vida eterna e não pereça. Já está nesse versículo. Então vamos crer em Jesus. Ele que te protege, que te livra de tudo. E Ele está sempre pronto. Os ouvidos dEle não estão tão longe. E não é tão pequeno que Ele não possa te ouvir. Na hora do sofrimento, clame a Deus. Ele tem o poder de te ajudar. Ele é o único que pode te ajudar. Pode te livrar dos seus problemas. Em vez de ficar contando para tudo quanto é rede social, tudo quanto é amigo, quer faça também. Mas, em primeiro lugar, dobre o seu joelho, ou chore, clame a Deus, conte seus problemas para Deus. Jesus é o maior e melhor psicólogo de todos. Não estou falando que muitas vezes a gente não precisa de psicólogo ou até psiquiatra. Muitos podem precisar. Mas o maior psicólogo de todos os tempos é Jesus Cristo de Nazaré. Se você precisa de alguma coisa, você fale com Ele. Ele te consola nos piores momentos da sua vida. E Ele está com o ouvido sempre atento. Às vezes um psicólogo, não estou tirando a importância do psicólogo, que é muito importante para muitas doenças mentais, neurológicas, para muitos traumas. Mas Jesus, Ele está sempre pronto a te ouvir e presta com atenção que nenhum ser humano, nenhum psicólogo pode te ouvir. Às vezes o psicólogo está com problemas contra pacientes ou problemas seus mesmos, problema de memória, de audição, não escuta completamente. Agora Jesus escuta completamente e Ele é o único que sabe a melhor e maior solução para você. Então, você que precisa, você que passa por diversos problemas, vá num psicólogo, vá num psiquiatra, mas nunca deixe de conversar com Jesus. E você que não precisa de psicólogo ou acha que não precisa de Jesus, todos nós precisamos. Nós temos que ser totalmente dependentes dEle. Conversa com Ele, a mão dEle está sempre pronta a estender para nos ajudar. Fale com Ele, os ouvidos dEle estão sempre prontos a nos ouvir. Pode ter certeza disso. E Ele nunca abandona. A fidelidade e a bondade de Deus duram para sempre. E o Pai e Jesus são um. Jesus mesmo falou, eu e o Pai somos um. Fábio, por gentileza, pode pôr a outra também. Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É nosso Senhor e Salvador, o Verbo que se fez carne. Por amor a cada um de nós, mesmo não tendo pecado, veio ao mundo para morrer na cruz. Por amor a todos nós, levou sobre si todas as enfermidades e todos os pecados do mundo.
Quem é Jesus para você? Você já pensou nisso? Jesus é o Verbo que se fez carne. E ele se fez carne por quê? Porque ele ama muito você. Ele ama muito a mim. Ele ama muito a todos nós. E como o pecado entrou no mundo através de seres humanos, ele tinha que sair através de ser humano. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, se submeteu a vir ao mundo como ser humano, simples, humilde, perseguido. E ele não se usurpou do poder de ser Deus. E, pelo contrário, ele viveu uma vida de obediência a Deus. Obediência até de morte de cruz. E como ele veio como ser humano, você acha que tudo que Deus mandava era a vontade dele? Não. Antes dele ir para a cruz, morrer, antes de ser entregue, ele no monte orou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contanto que seja feita a tua vontade. Olha que amor por cada um de nós. Ele podia ter, não, Deus, não faz isso, afasta de mim esse cálice. E podia não ter falado, não quero a tua vontade, Pai, eu quero a minha. Eu não quero ter que morrer. Mas ele sabia que se ele morresse, nós não morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, nós não poderíamos ser irmãos dele. A gente não poderia ter a nossa eternidade de volta, porque nós éramos grudados com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, no jardim do Éden, nós fomos separados, porque pecado é a separação do homem com Deus. Então, e o salário do pecado é a morte. Então, a gente teve a morte eterna. Aí, Jesus veio para quê? Para que a gente não tivesse mais a morte eterna. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas esse dom gratuito de Deus só poderia existir se o pecado saísse por um homem. Por isso que Jesus veio para morrer na cruz, sabia? Olha que coisa mais linda. Olha a submissão de Jesus a Deus. E olha o amor. Não é só Deus que teve um amor imenso ao entregar o filho dele. Jesus também. Ele podia falar, não, Pai, eu não quero, nós somos um. Vamos pensar em outra alternativa. Ou eles que pecaram, dane-se eles. Como muitas vezes a gente pensa, dane-se Deus, não é isso que eu quero. Como eu posso pensar, dane-se Deus, se Ele que criou o mundo, Ele que me criou, Ele que criou vocês. Ele que nos protege dia e noite, mesmo no vale da sombra. Ele é o único que a gente pode sempre procurar o socorro dele. Então, que a gente pense isso. Jesus é o maior exemplo a quem devemos seguir. Ele veio na terra, humilde, nos ensinou que é o amor a todos, sem acepção de pessoas. Ele é o nome sobre todo nome. Ele obedeceu a Deus até a obediência que custou a vida dele. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E ele é o único que pode nos levar até o Pai. Vamos parar de pensar, ele foi uma pessoa muito boa. Tem muitas pessoas que não creem que Jesus morreu na cruz e que Jesus é Deus, mas creem, não, Jesus foi um homem muito bom, que nem tal pessoa, não. Vamos crer na realidade de Jesus. Jesus é lindo demais, gente. E ele é mais que vitorioso, e com ele nós somos mais que vitoriosos. Eu vou ler alguns versículos aqui que falam sobre quem é Jesus. E reflita o que Jesus interfere na sua vida. Quando você vai tomar alguma atitude importante, você pensa o que Jesus faria nessa situação ou não? E qual a importância que você dá para Jesus nessa vida? Espera um momentinho aqui que saiu da tela, mas eu vou pôr rapidinho e falar aqui. Enquanto isso, vão refletindo. Eu dou importância para Jesus. Eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. As pessoas, eu posso falar assim como Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como fui de Cristo Jesus. As pessoas, você vai poder falar.
Isso você pode falar porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é um dos meus maiores objetivos na vida. Poder afirmar com convicção, assim como Paulo falou. Não sou mais Simone que vivo, mas Cristo vive em mim. Não são as minhas atitudes, os meus desejos que eu cumpro. Não é a minha alma que manda em mim, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que manda na direção que eu sigo. Eu sou embaixadora de Cristo na terra. Como eu quero poder falar isso? Como eu quero poder falar? Sejam imitadoras de Simone Santos, assim como eu sou imitadora de Jesus. Eu sei que falta muito para isso, mas dia após dia eu tento fazer com que isso aconteça. Pense se você luta contra a sua carne para que essas coisas possam se concretizar na sua vida. Você dá importância para isso? Você sabe que Jesus é o príncipe da paz? É um conselheiro? Fábio, você sabe quem é Jesus para você? Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E você se esvazia de si mesmo para Deus comandar a sua vida? Você esvazia de si mesmo, deixa os seus eus de lado para se encher do Espírito Santo de Deus? Hebreus 6,14. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em João 11, versículo 25 diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas não é aqui nessa terra. Não é reencarnando como outra pessoa. Vai viver a eternidade nos céus. Sabia disso? Vamos crer em Jesus para ter uma vida eterna. Eu estava contando nesses dias, quando eu fui reconhecer, junto com meu esposo, o corpo da minha tia no necrotério. Eu lembrei que quando minha avó faleceu, eu era criança, adolescente, mas eu invadi o necrotério. Até contei para o meu marido, porque eu queria ver minha avó e me despedir dela. E aí eu chorava, eu falava e falei: vó, eu quero descobrir a fórmula da imortalidade. Eu prometo que eu vou descobrir a fórmula da imortalidade, porque eu não quero que ninguém sofra a dor que eu estou sofrendo de te perder. E aí meu marido falou: você sabe que você encontrou, né? A fórmula da imortalidade, da eternidade é Jesus. E na época eu queria ser cientista maluca, médica, porque eu queria nesses meios. Mas sim, com o tempo eu fui descobrir que eu já sabia da fórmula da eternidade, que é crer em Jesus. Então vamos crer em Jesus, que nós sempre vamos viver. Você não quer viver eternamente? Eu quero. Você não quer poder olhar nos olhos de amor de Jesus? Você tem essa vontade, Fábio, de olhar nos olhos de amor de Jesus, bem pertinho de Jesus? E para isso basta a gente aceitar. Na Bíblia também tem o versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. É Jesus falando nesse versículo. Você já abriu a porta da sua casa para Jesus entrar? Já abriu a porta do seu coração para Jesus? Já deixou Jesus fazer uma ceia dentro do seu coração? Dentro da sua vida? Saiu aqui, eu vou pôr de novo, mas vamos aproveitar esse momento quieto para refletir a importância de Jesus na nossa vida e o quanto a gente tem aberto o nosso coração para Jesus,
o quanto a gente tem aberto a nossa casa, o nosso lar para Jesus, quanto tempo a gente tem dedicado do nosso dia para Jesus. Tem pessoas que trabalham 12 horas por dia, todos os dias da semana, mas não dedica 1 hora para Deus, para Jesus, para ler a palavra de Deus, para consolar alguém com as palavras de Deus, para ouvir louvor. O nosso tempo tem que ser bem administrado, mas a nossa prioridade tem que ser Deus. Nós não podemos passar um dia sequer sem pelo menos agradecer por mais um dia de vida, de dar um oi, Espírito Santo, oi, Jesus, oi, Deus, porque se nós estamos vivos é porque Ele permite, é porque é da vontade dEle, porque Ele é o dono da vida e da morte. E muitas vezes a gente passa meses sem falar de Jesus, sem dar um oi para Ele, que nós não sejamos mais essas pessoas. Em nome de Jesus. Enquanto eu procuro aqui, Fábio, tem mais alguma música? Deus te protege, sabia? Deus te consola, sabia? Deus te fortalece nas suas fraquezas. Te salva, te liberta, sabia? Deus te escolheu muito antes de você estar